dia, bom dia. Hoje, 29 de abril, uma terça-feira de 2025. Seguindo para o nosso nono encontro, nono estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo vai trabalhar a ideia da justificação pela fé, trazendo a figura de Abraão. E é um capítulo maior, vamos tentar trabalhá-lo todo, se não parte, e que vai buscar Paulo o fundamento em Abraão, para dizer que a justificação perante Deus não se daria pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, dizia ele. Pela fé, pela justiça da fé, como dizia ele. Então é esse trecho sobre o qual nós vamos conversar, né, dessa carta de Paulo aos Romanos, que eu tenho por mim, é um dos maiores tratados, digamos, da teologia do Cristo, trazido por Paulo. A carta aos Romanos, ela é extensa, é a maior das cartas, e ela faz um esboço geral de toda a, digamos, teologia, por falta de uma palavra melhor, teologia do pensamento paulino atribuído ao Cristo, ou do pensamento do Cristo interpretado por Paulo. Lembrando que a comunidade romana já existia em termos de cristandade antes mesmo de Paulo escrever a carta, bem antes. E Paulo não havia conhecido ainda, Paulo ainda não havia estado presente em Roma, então ele não conhecia as pessoas. E é um ponto interessante sobre isso, é que a comunidade romana, cristã romana, que era formada por gentios e judeus, mais judeus do que gentios, ela foi dispersa de Roma por um tempo. Ela foi obrigada a deixar Roma por uma proibição do culto. Depois, com o imperador Cláudio, mais ou menos 5 anos dessa saída dos cristãos, com o imperador Cláudio, eles voltam a Roma. E a igreja de Roma, ela se ajusta, se edifica mais fortemente sobre o pensamento ou sobre o costume dos gentios. E havia na igreja de Roma, na eclesia, uma ação dos judeus querendo impor aos cristãos não judeus, os gentios, querendo impor a eles os costumes do judaísmo. A comida kosher, por exemplo, a circuncisão. Essas obrigações de práticas, elas vinham da lei judaica. Né? O que comer, o que não comer, a lei judaica estabelecia. O guardar o sábado, por exemplo, a lei judaica estabelecia. A circuncisão, a lei judaica estabelecia. E esses estabelecimentos da lei, Paulo chamava de obras da lei. Obras da lei. Isso é muito importante a gente sempre deixar claro. Quando Paulo fala em obras, ele fala obras da lei, e não obras no sentido de caridade, não obras no sentido de fazer o bem, obras no sentido de cumprir o que a lei mandava fazer em termos de comportamento e rituais. Por exemplo, a comida kosher, o guardar o sábado, a circuncisão, o lavar as mãos antes de comer. Essas eram as chamadas obras da lei.
E essas obras eram impostas aos cristãos não judeus. E era justamente nesse contexto que Paulo vem dizendo que a justificação não era pela obra da lei, que a, aspas, salvação não era pela obra, as obras da lei, mas pela fé em Cristo, pela justiça da fé em Cristo. Então ele dizia que não era praticando essas obras que os cristãos estariam justificados, mas na crença, digamos, na fé em Cristo. Então esse é o grande ponto que Paulo trabalha, é o grande elemento paulino. Tentar mostrar à eclesia de Roma, à igreja de Roma, mostrar aos cristãos judeus que não eram as obras da lei que já justificariam a pessoa perante Deus, mas sim a fé em Cristo. Então, esse é o grande mote da carta paulina, principalmente até o capítulo 4 da sua carta aos Romanos. Ele vai trabalhar muito claramente com isso. Ele vai demonstrar que entre cumprir a obra, guardar o sábado, circuncisão, comida coxe, lavar as mãos antes de comer, e assim vai, ou seja, as obras da lei, nada seriam se não tivesse a fé em Cristo. Então, que os judeus continuassem com as obras da lei, tendo fé em Cristo, mas que aos gentios, aos não-judeus, não fosse imposta as obrigações da lei, porque bastava aos gentios a crença, melhor dizendo, a fé em Cristo Jesus. E aqui nesse capítulo 4 que vamos conversar hoje, sobre o qual vamos conversar hoje, Paulo busca um fundamento dentro da cultura judaica. Ele busca o fundamento para dizer que não são as obras da lei que vão justificar, mas a fé, a justiça da fé. E como que ele busca esse fundamento? Em Abraão. Ele vai trazer a figura de Abraão para dizer que Abraão vivia antes da lei. E se Abraão vivia antes da lei e ele foi justificado perante Deus, não era a lei que justificava, não eram as obras da lei. Então, como que Abraão foi justificado? Ele foi justificado pelas obras da lei? Não, não existia lei. A lei vem com Moisés. Moisés é depois de Abraão. Então, Abraão vivia antes da lei, antes da Torá. E Abraão foi justificado. Então, como que Abraão foi justificado se as obras da lei é que justificavam e Abraão vivia antes da lei? Abraão foi justificado pela fé que ele depositava em Deus. Então, Paulo vai usar esse fundamento em Abraão para dizer que se Abraão foi justificado perante Deus, e foi, não foi pelas obras da lei, porque simplesmente não existia a lei. Portanto, não existiam as obras da lei. E ele foi justificado, então, pela fé depositada no Senhor. Então, esse é o conjunto. E por que ele busca Abraão? Porque Abraão foi o patriarca primevo. Abraão foi o patriarca, filho de Éber, daí o termo hebreu, né? Abraão, o filho de Éber, Abraão, o hebreu. Ali vem a estrutura do povo hebreu. Abraão é chamado de pai, Paulo chama de nosso pai segundo a carne, assim diz Abraão, assim diz Paulo. Ele chama Abraão, ele qualifica Abraão de nosso pai. E a história de Abraão é uma história bonita, é uma história interessante. Ele sai da Caldeia, sai de Ur e vai para a Canaã, né? Vai para Canaã. Ele vai com
com a sua família, com os seus, com uma caravana, e ali sai da região da Caldeia, da Mesopotâmia, hoje a região do Iraque, e ele sai e vai para onde hoje é a terra de Israel, onde hoje está Canaã, onde à época, desculpe-me, estava Canaã. E Abraão, ali, ele vai fixando a ideia do Deus único. A ideia do Deus único não nasce com Moisés. Moisés nos traz a ideia de Deus único, mas um Deus legislador. Traz a legislação divina. Abraão, ele traz o conceito do único Deus, do Senhor Todo-Poderoso, né? Na linguagem hebraica, El Shaddai. El Shaddai, ou seja, o Senhor Todo-Poderoso, a quem ele sempre chamava por El, quer dizer, El quer dizer Senhor, né? Senhor. E então todas as palavras, inclusive lá com El, terminadas em El, o sufixo é El, essa palavra em tese teria que ser tonificada, teria que ser oxítona. E o termo, e o El ficaria, né, Manoel, Emmanuel, né? Embora muitos chamam Emmanuel, porque assim Chico chamava, mas a palavra, por terminar em El e ter uma etimologia hebraica, e El significar Senhor, em tese tonificaria a sílaba, né, o El. Então seria Emmanuel, Israel, né, quer dizer, Israel, combatente de Deus, Deus forte, o Senhor forte, combatente do Senhor. Então ali Abraão é o fundamento. E há um detalhe bem interessante. Abraão é o pai da nação hebraica. E Abraão é o pai da nação árabe. Porque de dois filhos de Abraão, primeiro Ismael, com a escrava Agar, segue a linhagem árabe. E com a esposa Sara, que tem Isaac, segue a linhagem de Israel. Tanto que o neto de Abraão, Jacó, filho de Isaac, é que recebe o nome de Israel. Ele se chamava Jacó, mas depois de uma luta com os anjos com o anjo do Senhor, ele passou a ser chamado Israel, ou seja, o guerreiro do Senhor, o Senhor forte. Então Abraão, ele é reverenciado, respeitado como patriarca, o patriarca. Moisés é um patriarca, sim, mas Abraão é o patriarca. Todos são os filhos de Abraão. Interessante que a ideia, então, entre árabes e judeus, a disputa entre eles é uma disputa fraterna, ou seja, é uma disputa de frater, é uma disputa de família. E as mortes ali acontecendo são fraticidas, ou seja, entre família, porque ambos os povos derivam do mesmo patriarca, Abraão, Ismael e Isaac. Então, por isso Paulo vai trazer Abraão para a referência, a sua fundamentação teórica, o que nós chamamos na linguagem acadêmica de fundamento epistemológico, ou seja, a epistemologia paulina para a defesa da sua tese, da sua afirmação, que a salvação não vem pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo, era justamente a vida de Abraão, que no início se chamava Abrão e não Abraão. Abrão. A palavra Abrão significa pai de um povo. Abrão. Mas como o Senhor havia dito a Abraão que a descendência dele seria enorme como as areias, os grãos do deserto, Deus muda o nome dele, acrescentando um A. Passa a chamá-lo de Abraão, que significa pai de uma multidão. Abrão, pai de um povo. Abraão, pai de uma multidão. Como Deus também, o Senhor também faz com Sara. Ela se chamava Saara, é o contrário, lá tira um A. Saara, a infértil. E passa a chamá-la de Sara, a mãe.
Então, por isso, quando se fala Abraão, está se dando o argumento de autoridade. Quando João falava de filhos de Abraão e as pessoas criticavam, ele dizia, se Deus assim quiser, ele fará das pedras filhos de Abraão. Ou seja, Abraão é um enviado de Deus, não era Deus. Quando Jesus falava de Abraão, conheceu, e as pessoas diziam, como ele disse conhecer Abraão se ele não tem nem 40 anos? Então, falar em Abraão era dar o argumento de autoridade. E Paulo fez isso aqui na carta. Então ele defende a sua ideia, que é a tese a tese do século, e fundamenta em Abraão. Vamos ler o texto. E o Desvaldo, ele me pergunta, bom dia, Simão ou Pedro? Meu nome é Simão Pedro, né? Isso minha mãe ela dizia assim, e o Desvaldo, ela dizia assim, seu nome é Simão Pedro. Não, então assim ela sempre pedia que me chamassem. Mas é interessante, as pessoas me chamam por Simão Pedro, muitas pessoas me chamam por Pedro, meus familiares, para os meus sobrinhos, eu sou o tio Pedro, para a minha neta, eu sou o vovô Pedro, quase que o nome da pomada, eu sou o vovô Pedro. Então, para os amigos assim mais próximos, as pessoas mais próximas, muitas me chamam também de Pedro, né? Eu vejo que é uma forma mais carinhosa. E a Leia, a minha esposa, ela me chama por Pedro. Quando ela vai dizer meu nome, ela fala Pedro, Pedro. Quando ela me chamar por Simão, eu vou me preocupar, mas ela sempre me chama por Pedro. Então, para mim, vou ser muito sincero, tanto faz me chamar por Simão, por Pedro, por Simão Pedro. Mas eu deixo um parêntese, né? Eu coloco entre parênteses. Quando minha mãe me chamava por Simão, ela iria me pedir algo, para eu fazer algo, para eu ir ao armazém, comprar coisas para alimento, para eu ir ao açougue, para eu fazer, ela falava assim, fazer um mandado, né? Então ela me chamava por Simão. Quando ela me chamava pelo apelido, que não vem ao caso aqui dizer, quando ela me chamava pelo apelido ou me chamava por Pedro, ela ia me dar alguma coisa. Agora, quando ela me chamava por Simão Pedro, alguma coisa eu tinha feito, que ela tinha descoberto, e eu seria sancionado. Então, quando pessoas me chamam por Simão Pedro, eu já faço assim, o que eu fiz de errado? Quando me chamam por Simão, é aquela ideia assim, Simão, oi. Como me chamam por Pedro, eu recebo esse chamamento, né? Pedro, meu ouvido escuta como se fosse uma voz de carinho chegando aos meus ouvidos, porque são as pessoas mais próximas assim que me chamam por Pedro. E se as distantes me chamarem por Pedro, ótimo também, não vejo problema, tá? Então, fique à vontade, Simão Pedro, só não vou trazer aqui o meu apelido de família, né? Porque realmente não vem muito ao caso. Então é isso, Desvaldo. Vamos seguindo aqui. A Etienne diz, muito interessante, bonita a história, importante esse conhecimento. Sim, a história de Abraão é muito interessante. Sugiro que leiam, está lá no Gênesis, né? Inclusive diálogos de Abraão com aspas, né? Com Deus, quer dizer, com o Senhor. Essa palavra Deus, ela é mais ocidentalizada para o nosso lado. Ali na época eles chamavam por Senhor, né? Deus não tinha o nome, era o Senhor, né? El Shaddai, El Orim, né? Outras vezes pelo título, né? Adonai. Então é bonita a história, e ali é o primeiro momento epifânico, a primeira epifania que nós temos na Bíblia é com Abraão. Tá certo que na parábola da criação tem a epifania de Deus conversando com Adão, mas isso se dava no além, né? Na parábola da criação, esse diálogo de Adão com o Senhor se dava no Éden. Agora, no mundo material, no mundo aqui pisável por nós,
A primeira epifania foi Abraão, ou seja, a primeira conversa já era Abraão com Deus. E tinha diálogos interessantes. Para a passagem lá da destruição de Sodoma, Gomorra, houve um diálogo muito bem estabelecido entre Abraão e Deus, entre Abraão e o Senhor. Um diálogo assim que Abraão tentava ser convencido do porquê dessa destruição. E ele argumentava com o Senhor. Então é muito interessante a história de Abraão, e aí a gente entende por que Paulo traz essa história de Abraão, né? Para justificar a justificação pela fé, né? Então é muito interessante essa lógica de Abraão. Então vamos ler o texto. Aqui o Nelson diz assim: bom dia, Simão Pedro, muito interessante essas histórias, mas muito complexas. Não, até não são complexas não, Nelson. É porque a gente lê essas histórias com a mentalidade ocidental. E temos que lembrar que são textos milenares. O texto bíblico mais novo tem 2000 anos. Né? O Apocalipse, os Evangelhos, o Novo Testamento tem 2000 anos. Esses outros livros têm mais de 3000. Então são milênios. Então nós temos que perceber que há uma cultura de 3 milênios sendo analisada hoje, textos escritos numa cultura há 3 milênios. Então a gente tem, não é que elas são complexas, é que a gente tem que começar a entender como era a cabeça das pessoas naquela época, como eram os costumes naquela época, como era a cultura, numa forma geral, naquela época, e aí nós entendemos a lógica da escrita, né? Então não são complexos. Por isso a gente sempre fica trocando ideias, né, estudando juntos, né? Para todos nós é importante. Silvana diz que mãe chamar por 2 nomes é fria. É mesmo, eu sei bem dizer isso, eu tenho experiência na carne. Aqui a Etienne pergunta se teve estudo ontem da carta de Paulo. Não, ontem não. Mas à noite fizemos o estudo da história do cristianismo. Então vamos ler o texto aqui. Diz assim Paulo, a letrinha está muito pequena, já estou ficando mais velho um pouco. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja o que está dizendo Paulo. Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. É um ponto a pensarmos. É um ponto a pensarmos. Onde está isso? Isso está lá no Gênesis, no capítulo 15, e versículo 6. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. A ideia justiça aqui não é a justiça no sentido de coerção. Justiça no sentido de ser justo. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, e isso foi considerado. Isso está lá no Gênesis, capítulo 15 do Gênesis. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Essa frase de Paulo é interessante, é o versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que ele está dizendo? Que Abraão serviu ao Criador. Então a justiça não era um favor divino. A justiça, ou seja, a justificação, era uma natural dívida. Ou seja, era uma consequência natural. Era causa e efeito. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica,
justifica o ímpio, desculpe, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui Paulo já começa a dizer o seguinte: olha, aqueles que estão cumprindo a lei, as obras da lei, a justiça é devida. Mas os que não estão cumprindo as obras da lei, por não serem judeus e têm a fé, também lhes é atribuída a justiça. Ou seja, a justificação. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado, aí ele cita o Salmo, Paulo vem citando o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? O que é circunciso, o que é incircunciso? Circunciso, aquele que passou pela circuncisão, o corte do prepúcio. Ou seja, judeu. Incircunciso, o que não passou pela circuncisão, ou seja, não judeu. Ou circuncidado, não circuncidado, também é usado esse termo. Então Paulo está fazendo aqui uma indagação. A bem-aventurança vem exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ele faz uma interrogação forte. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim da incircuncisão. O que Paulo está dizendo? Davi canta o salmo, mas ele está retroagindo e dizendo, Abraão, então, foi justificado ou não? Ele diz, foi. E ele faz uma pergunta ainda, foi justificado antes ou depois da circuncisão? Porque embora a circuncisão esteja na lei, a circuncisão, ela foi estabelecida por Abraão, lá atrás, Deus a Abraão. Só que a relação de Abraão com Deus, a justificação pela fé, Abraão justificado por Deus, se deu antes de Abraão inserir a circuncisão. Então Abraão era incircunciso, ele era não circuncidado, quando se viu justificado por Deus, quando ele recebe a bênção do filho Isaque, ou seja, de ter o filho Isaque, com Sara, com já os seus 100 anos. A infértil, por isso o nome Saara, ele já havia concebido a essa aspas, graça de Deus. Ele já havia demonstrado a sua fé em Deus, no Senhor. Então isso antes da circuncisão, antes de ser circuncidado, antes de um primeiro movimento de obra, não da lei, porque não existia, mas de uma determinação divina para Abraão, dizendo que todos os homens, ao 8º dia de nascimento, deveriam ser circuncidados. No 8º dia, criancinha, 8º dia circuncidava, cortava o prepúcio. E aos que já eram adultos, naquele momento que se instituiu a circuncisão, todos os adultos tinham que ser circuncidados. Então Abraão também foi circuncidado. Só que ele se justifica perante Deus antes de ser circuncidado, bem antes. Então Paulo está dizendo, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? E aí Paulo responde, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E aí ele segue. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Quer dizer, a circuncisão veio pela fé e não a fé pela circuncisão. Que teve quando ainda incircunciso, vou até grifar aqui, porque esse aqui eu não tinha grifado, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça,
e pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então veja como Paulo aqui, eu digo isso sempre, Paulo era um mestre na escrita. Ele escreve em grego, né? Ele dominava a língua. Uma pessoa que domina a língua dele, a gramática, a estrutura da língua, uma pessoa que sabe, que tem vocabulário, ela escreve bem. E não é o bem da beleza, é o bem do conteúdo. A pessoa consegue expressar o que ela realmente quer dizer, porque tem uma bagagem de palavras, porque tem o domínio, sabe usar os tempos verbais, sabe usar as formas verbais. E aqui Paulo fazia um jogo forte, ele argumentava com uma segurança que ficava difícil contrapô-lo. Ele até não era um grande orador, ele mesmo dizia isso, ele até não era um grande orador, ele até dizia que Apolo era orador mais do que ele, um pregador, mas na escrita era notável, notável. E aí veja ele dizendo que Abraão foi então justificado antes da circuncisão. E Deus já tinha mudado o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Então Paulo vai dizer o quê? Que quando ele teve fé, né, da fé que teve, quando ainda incircunciso. E ele vai seguir, versículo 13. Não foi por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quando então Abraão passa a ser chamado de Abraão, quer dizer, Abrão passa a ser chamado por Abraão, pai de uma multidão, Paulo está dizendo que isso foi a justificação. E ele foi assim chamado pela fé que ele desempenhava, e não por obras da lei, até porque a lei não existia, a lei mosaica. Então veja, lendo o versículo novamente. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Veja essa fala de Paulo, eu fico imaginando o judeu da época lendo isso, de um ex, judeu, de um ex-pretendente ao sinédrio, de um quase, né, doutor da lei, ele dizendo isso. Pois se da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, então a promessa de Deus a Abraão, que a sua descendência seria tão grande, tão ampla, quanto os grãos de areia do deserto, estaria anulada. Por que estaria anulada essa promessa? Porque Abraão não se justificou perante a Deus por obras da lei, e sim pela fé. Então, se afirma que são as obras da lei que dão a justificação, ele diz então, anula-se a fé e cancela-se a promessa, ou seja, Deus não cumpriu a promessa. Então veja aqui como é interessante Abraão trabalhar com isso. Paulo trabalhar com isso. E lembrando, Paulo estava escrevendo aos romanos, cuja estrutura da eclesia romana, da igreja romana, era forte em termos de judaísmo, porque havia muitos judeus convertidos ao cristianismo, que ele chamava à época de judeus batizados, e havia também muitos gentios convertidos. E ele queria mostrar que aos gentios não era necessário impor as regras da lei. Não era necessária a prática das obras da lei. Essa disputa não é bem a palavra, essa diferença de entendimento fez com que a igreja de Jerusalém
se contrapusesse à igreja de Antioquia. Porque Paulo, ele defendia sempre essa ideia. E a igreja de Jerusalém, por ser mais fortemente estabelecida por judeus, grande parte dos cristãos eram fariseus que se converteram. Eles diziam que não, que precisava seguir as obras da lei, ou seja, não podia ter a comida impura, a comida não kosher, tinha que guardar o sábado, tinha que ser circuncidado. Ou seja, todas as obras da lei, a igreja de Jerusalém entendia que não podia ser batizado se não fizesse isso. Então, ou seja, tinha que ser judeu primeiro. E Paulo dizia, não, bastava a fé. E essa disputa, desculpe-me, ela é muito forte. Se nós olharmos a carta de Paulo aos Gálatas, lá ele conta sobre o concílio de Jerusalém, lá no ano 49, 50, quando teve o primeiro concílio da cristandade. Ele conta que engoliu o que foi acordado lá. Porque o motivo do concílio era, para ser cristão, tinha que ser circuncidado ou não? Tinha que seguir as regras do judaísmo, a comida kosher, etc., ou não? E essa disputa, essa diferença de opinião, fez com que Paulo fosse chamado, ele foi com Barnabé e outros cristãos de Antioquia, foram para Jerusalém para esse debate, e lá chegaram num acordo, que, tudo bem, os gentios não precisavam ser circuncidados, mas tinham que seguir a comida kosher, ou seja, não podia comer alimento impuro. Então Paulo engoliu isso. E ele faz uma crítica muito forte a isso na sua carta aos Gálatas. E há um momento que na carta aos Gálatas ele vai mostrar a sua diferença e criticando a conduta de Pedro. Porque Pedro, quando estava em Antioquia, antes de chegar o pessoal de Jerusalém, Pedro convivia com os gentios, comia a comida dos gentios. E quando chegaram os enviados de Jerusalém, a mando de Tiago, o justo, Tiago, irmão do Cristo, para dizer que não podia comer a comida kosher, a comida não kosher, a comida impura, Pedro parou de comer, só porque tinha chegado os judeus, chegado o pessoal de Jerusalém, da eclesia. E aí Paulo faz uma crítica, veja aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, ou seja, temendo os que defendiam a ideia da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela disseminação deles. E aí ele vai reforçar isso no versículo 16. Ora, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Então Paulo era linha dura, né, com essa questão. Né? Aqui a Catarina diz em Atos 13 também tem essa disputa. Ou seja, Atos 13 é o concílio, né? Mas lá, Catarina, é interessante a sua observação. Lá em Atos é a fala de Lucas, é a maneira que Lucas escreve, e ele escreve como o que? Contemporizando. Se nós olharmos somente pelo Atos, nós entenderemos que naquele concílio a resolução foi muito tranquila. Não, tudo bem, então ótimo, fica agradecido, então não precisa ser circuncidado, que bom, e saiu Paulo feliz. Não. Quando lê a carta de Paulo, que aí é o relato de Paulo sobre o concílio, Paulo já mostra na carta como um todo que não foi assim tão prazeroso, não, que eles aceitaram, mas não concordaram. Aceitaram, ótimo, que não precisa ser circuncidado, mas não concordaram com a ideia de que eles tinham que seguir outros ritos judeus, como, por exemplo, a comida kosher. Então, eles engoliram, vamos dizer assim, engoliram, mas não deglutiram. E isso fica claro na carta de Paulo aos Gálatas. Se lê somente o Atos, dá uma ideia que foi um concílio suave, tranquilo. E não, foi um concílio bem linha dura, né? Então, por isso que é importante a gente entender o conjunto, né? Ler um dos livros somente nos dá uma ideia. E Lucas, como um educado que era, como
culto que era, ele foi escolhendo as palavras para escrever o Atos dos Apóstolos. Então vem essa ideia, né? E aí sigamos o texto. E eu não havia grifado, eu vou grifar isso aqui. Se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Isso é forte, essa frase. Eu não tinha percebido assim com tanta efusão. Por quê? A lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esse aqui é um argumento muito legal. Se não existe lei, como dizer que transgrediu a lei? Como dizer que para os gentios que a lei não se aplica, como dizer que eles transgrediram a lei? Se eles, os gentios, sejam quaisquer povos não judeus, se eles não tinham a lei, essa lei. A lei de Moisés aplicava-se aos judeus, mas não aos gentios. Então, se eles não eram judeus e não estavam sob a lei, por que eles transgrediram a lei? Não havia lei aplicada a eles. E a disputa de Paulo era essa. Queriam aplicar a lei a um povo que não tinha por que aplicar a lei, porque não eram judeus. Então ele faz esse fechamento. A lei suscita a ira, porque é imposta. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Isso aqui é um libelo, né? Isso aqui é um libelo. A forma que Paulo argumenta. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, diz Paulo. Por pai de muitas nações te constituí. É quando Deus muda o nome, é quando o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, lá em Gênesis. Por pai de muitas nações te constituí. Por pai de muitas nações te constituí. Então, é interessante percebermos esse conjunto. E aí segue. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem, mais uma vez, uma fala do Gênesis, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Qual promessa? Da descendência. Porque quando diz Deus a Abraão que ele será pai de uma multidão, Abraão, em tese, diria o seguinte: não, porque a esposa Sara era infértil. Sara não teria como ter filhos. E outro detalhe, já era idosa. Abraão com seus 100 anos, Sara já idosa, como que teria filho? Por isso é que vem essa frase, esse jogo de palavras do versículo 18, Paulo dizendo: Abraão esperando contra a esperança, creu. Quer dizer, Abraão esperando contra a esperança, ou seja, não era lógico que ele tivesse uma grande descendência, porque a Sara era infértil. E é isso que Paulo está dizendo, ele acreditou nisso. E isso foi o que deu a ele a sustentação. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, acreditou. E aí ele vai seguindo. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça.
E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, ou seja, pela descendência. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque para ele a ideia da justificação vem ali em Cristo. E é interessante essa expressão, não vou entrar aqui no mérito da palavra ressurreição, mas a ideia paulina era que todo o discurso de Jesus foi acreditado pelo fato de Jesus ter reaparecido depois da morte. Dizia Paulo, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria sua pregação, vã seria a doutrina. Porque Jesus falava da vida após a morte, meu reino não é deste mundo. Ele falava de um outro mundo depois da morte. E se ele não se apresentasse depois da morte, tudo o que ele havia falado seria retórica. Então, para Paulo, o fato do Jesus ter reaparecido depois da morte, ter matado a morte, por assim dizer, é que era o grande fundamento da mensagem, a imortalidade. E essa crença era importante. Então, Paulo vai trabalhar essa lógica e mostrar que a justificação se dá pela fé, não pelas obras da lei. Faço mais uma vez a observação. A expressão que Paulo critica de obras não é no sentido caritativo. Não são obras no sentido de fazer o bem. Paulo aqui trabalha com a ideia de obras da lei. Ou seja, não são as obras no sentido de fazer a caridade e etc. Não. Aqui fala de obras da lei. Obras da lei seriam seguir aqueles preceitos, aquelas lógicas, por assim dizer, da lei. Guardar o sábado, circuncisão e assim vai, né? Então, não é nesse sentido que Paulo trabalha a crítica às obras para justificação, mas a ideia da fé para justificação. Eu dei uma folheada aqui, por quê? Para a gente entender que há duas diferentes ideias para obras. Na carta de Paulo aos Romanos, ele fala das obras da lei. Agora, quando olhamos a carta de Tiago, presume-se que esse Tiago seja Tiago justo, ele já fala da obra, mas não é obra da lei. Ele já fala de obras no sentido de utilidade, de ser útil, de prestar o bem. Está lá no capítulo 2 da sua carta e a partir do versículo 14. O apóstolo Tiago diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós que lhes disser, ide em paz, agradecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta. É morta em si mesmo. Então aqui é diferente. Tiago aqui está deixando claro que são obras no sentido caritativo, né? No sentido caritativo, que Paulo chamava de amor. Agora, quando Paulo fala que a fé salva, a fé que salva e não as obras, Paulo está falando das obras da lei. Ele está fazendo uma crítica à imposição das obras da lei para os não-judeus. Esse é o ponto. Agora, quando Tiago fala em obras, aqui Tiago está deixando claro, obras caritativas. Leio novamente, para deixar claro. Em Tiago, a partir do versículo 14, capítulo 2 da Epístola de Tiago.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Se o irmão, prestem atenção, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, oferecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Fé é a raiz, obra é o fruto. Aqui é importante, fé é a raiz, obra é o fruto dessa raiz, é o resultado dessa raiz. Então, se eu faço, por outro lado agora, apenas a obra material, mas sem o sentimento do bem, também é falso, também é falso. E aí que ele arremata, assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Então, vamos ficar muito claro, não há uma incongruência, uma contradição entre o que Paulo fala e o que Tiago fala, porque a matriz do pensamento é diferente. Paulo está aqui fazendo uma defesa da fé em relação às obras da lei. E o apóstolo Tiago está dizendo que a fé é necessária, mas uma fé sem obras, ou seja, sem caridade, sem o atendimento às pessoas, é uma fé nula. É uma fé não operante. O benfeitor espiritual Emmanuel é que gosta de usar esse termo, fé operante. Não adianta ter a fé e não praticar a serviço do semelhante. Agora, o que Paulo trabalhava era a crítica à imposição das obras da lei. Então ele dizia, o que salva, o que justifica o homem é a fé, e não as obras da lei. E Tiago diz que o que justifica é a fé, com obras caritativas. Com obras caritativas. Então é muito claro isso. Eu insisto nisso, porque já vi diversas vezes pessoas trazendo o argumento que há uma contradição entre Tiago e Paulo. Não, não há nenhuma contradição. São matrizes epistemológicas diferentes, bem diferentes. E lendo o texto isso fica claro, fica muito claro. E aí vejo também pessoas dizendo, então, basta a fé, não tem que ser útil a ninguém. Não, não é isso. Paulo nunca disse isso. Paulo dizia que bastava a fé e não as obras da lei. Agora, busquemos na fala de Pedro, busquemos na fala de Tiago, busquemos na fala de João, busquemos também na fala de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, e nós veremos que todos eles falam que a fé tem que ser operante. Veja, a fala de Paulo lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios, até vou ler ipsis verbis para ficar bem claro, para eu não colocar palavras ou omitir palavras. Veja o que Paulo fala aqui, quando ele vai trazer a ideia do amor. Ele diz assim, versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Então aqui Paulo deixa claro que eu tenho a fé e não faço a obra, ou faço a obra caritativa, faço a obra, mas sem a fé, ele diz, não adianta. A fé aqui é o amor. Se ele diz a fé em Cristo, qual é a grande mensagem do Cristo? Amar. Então, quando ele diz que o ato material, sozinho, não é uma obra boa. O crer, a fé, embotada, também não é uma adequada. Agora, a obra boa é aquela que foi feita com fé, é aquela que foi feita com amor. É isso que Paulo traz aqui, é um tratado, esse capítulo 13, né, um tratado paulino sobre o amor, sobre o ágape. Né? Então ele diz aqui, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. João vem nos dizer, na sua primeira epístola, Deus é amor.
Vem Pedro nos dizer na sua primeira carta, o amor cobre uma multidão de erros. Paulo aqui no capítulo 13 aos Coríntios falando do amor. Tiago no capítulo 2 da sua carta falando do amor, do servir, do ser útil. Então todos eles falavam isso. Então não há contradição nenhuma. Nenhuma. O que há é a não percepção que a matriz epistemológica que Paulo utiliza aos romanos é para a crítica, a exigência do cumprimento das obras da lei. E Paulo dizia que não. Aos gentios, não. Aos gentios bastava a fé. Então esse é o conjunto do capítulo 4 que nós estudamos hoje. E aí amanhã seguiremos, né, no mesmo horário, 9 da manhã, com o capítulo 5 dessa carta de Paulo aos romanos, né? Essa semana eu ainda conseguirei fazer o estudo diário, né? Porque ainda estou lá em férias. Mas a partir da próxima semana não, aí teremos os estudos só aos domingos e quarta à noite, né? Mas eu estou dando utilidade a esse período, a essas férias do trabalho profissional e dedicando mais a isso, né? E estou, graças a Deus, terminando a escrita do livro, né, que a editora está me pedindo, né, um livro de reflexões sobre a paz, né, sobre o cultivo da paz, a partir de sentir a paz e depois promover a paz. E aí uma série de assuntos colocados nesse livro que, creio eu, será lançado até o mês de agosto desse ano. Então, por isso também eu tirei esses dias, tirei 10 dias de férias profissionais para eu me dedicar à escrita, ao término da escrita do livro, e que será o meu segundo livro, e fazer esses estudos diários, né? Pela manhã a carta de Paulo aos Romanos e à noite, às 18 horas, aquela visão histórica sobre o cristianismo, né? Hoje conversaremos sobre a eclesia pós-concílio de Nicéia, né? A Kate diz, está pronto para comprar no Congresso de Maceió? Eu creio que sim. Eu não me recordo quando que será o Congresso de Maceió. Eu estou agendado para ir, viu, mas na cabeça eu não me lembro a data, eu tenho que sempre olhar a agenda, né? Mas assim, é o segundo, né? O primeiro que eu escrevi chama-se Viver Melhor, que são reflexões para a vida em sociedade, obviamente sempre pelo prisma espírita. E esse segundo livro não tem um título ainda, creio que talvez chamemos de Viver em Paz, ou Viver a Paz, ou Ter a Paz, ou Cultivar a Paz, não sei ainda. Mas vamos refletir sobre, também pela ótica, digamos, espírita, pela ótica de alguns filósofos, vamos ver sobre isso também. Mas foi para isso, então muito obrigado pela paciência de vocês em me acompanharem hoje, em ficar aqui esse período da manhã, e por isso eu sempre agradeço, Deus lhes pague. E voltaremos amanhã, às 9 horas, para seguir com esse estudo da carta de Paulo aos Romanos, seguindo do capítulo 5. Até, um bom dia para todos nós, fiquemos todos em paz e Deus nos abençoe. Até amanhã.